tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje, dia 30 de setembro de 2013, é uma segunda-feira. O verbete de número 2796, ele tem 8 páginas, 57 elogias e 21 máximos. O tema é reeducação postural global e a especialidade holossomatologia. Quem redigiu o verbete é a veterana Alzira Gessen. A Alzira, ela é professora do ensino médio fundamental, fisioterapeuta, especialista em interdisciplinaridade, brasileira, natural de São Ludgero, Santa Catarina, voluntária da Conscienciologia desde setembro de 1996, docente da Conscienciologia desde maio de 2004 e é tenepsista desde fevereiro de 2001. A reeducação postural global é o método, modo, procedimento ou maneira fisioterapêutica de tratar problemas de postura, dores e desarmonias do corpo humano, utilizando técnicas manuais específicas, exercícios de alongamento e alinhamento biomecânico, objetivando a correção e prevenção de patologias do sistema músculo-esquelético. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da reeducaciologia somática, o holopensene pessoal da boa postura corporal, o holopensene da reorganização postural, os patopensenes predispondo distúrbios somáticos, a performance da fisiologia humana, as reestruturações pensênicas e a autopensenização interassistencial. Na fatologia, a reorganização do aparelho locomotor e da biomecânica, a proposta terapêutica de reprogramação postural, o reequilíbrio da tonicidade entre os grupos musculares, o tratamento de problemas morfológicos, alterações neurofisiológicas, limitações funcionais e lesões osteomusculares, os cuidados profiláticos com o soma, as consequências paragenéticas do mau uso do soma, o macrossoma, a individualidade da pessoa expressa pelo padrão de contrações musculares observadas nos gestos, trejeitos, expressões facial e hábitos corporais viciosos, a vida moderna provocando o envelhecimento prematuro do envoltório corporal e alterações morfológicas, o esporte de alto rendimento causando fadigas, contraturas, deformações articulares, dores musculares e ou patologias somáticas, a reorganização somática a cada nova vida intrafísica, o abertismo para reconhecer a própria limitação somática, as próprias limitações somáticas e a autoconsciência da geometria somática. Nós queremos destacar que a fatologia tem 38 linhas, o que é o máximo, e tem vários itens aí que são bem importantes da gente compreender, né? Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, propiciando bem-estar e equilíbrio somático, a sinalética energética e parapsíquica pessoal orientando o modus operandi do tratamento reeducacional somático, a hipertonicidade causando distúrbios e bloqueios bioenergéticos, os exercícios das autoposturas ampliando a paraperceptibilidade e a autoconscientização holossomática. Nós destacamos também que o detalhismo tem 14 máximos. Na argumentologia, nós destacamos a avaliação, na qual a autora do verbete, atinente à fisioterapia, ela destaca 3 planos de observação para o exame minucioso ou investigação exaustiva da pessoa durante a anamnese funcional. Causologia, sob a ótica da fisiopatologia,
a verbetógrafa descreve 3 tipos de problemas morfológicos na coluna vertebral, como consequência, né, dos erros posturais ou más posturas. Fatores. Sob a ótica da intrafisicologia, ela apresenta 10 casos extraídos de pesquisa cosmogramológica, ou seja, de cosmograma, informando sobre causas de alterações do sistema musculoesquelético, nas quais a RPG pode contribuir no processo de remissão ou autocura. Reeducaciologia. Ela apresenta 8 recomendações ou orientações quanto à promoção, prevenção e manutenção do equilíbrio do corpo em prol da saúde holossomática. Benefícios. No universo da somatologia, a verbetógrafa apresenta 3 exemplos de benefícios resultantes da RPG, amenizando os diversos fatores internos e externos indutores à desordem motora e desajuste no encadeamento dos movimentos do corpo humano. Ainda apresenta na caracterologia, sob a ótica da profissionologia, 9 aspectos ou características da RPG. Na terapeuticologia, no universo da reeducaciologia, a verbetógrafa apresenta 7 condições referentes à terapêutica. Na remissiologia, nós destacamos adaptaciofilia, antissomática, autoconscientização somática, inteligência longeva e saúde física. A frase enfática: a reeducação postural global, RPG, favorece a compreensão dos mecanismos fisiopatológicos, propiciando a consciência lúcida o desenvolvimento da autoconscientização holossomática eficaz. Questionologia. Você conhece ou emprega a técnica da reeducação postural global? Mantém a integridade autoconsciente do soma em prol da consecução da proex pessoal e grupal? Na bibliografia específica, a verbetógrafa apresenta 16 fontes de referência. A mega-análise elaborada pelo João Paulo. Reequilíbrio, readaptação, reorganização, correção, estruturação, endireitamento, disciplinamento, posicionamento, alinhamento, anatomia, somatótipo, fisiologia, fisioterapia, homeostasia, biomecânica, somatologia, energonomia, fisiopatologia, intrafisicologia e reeducaciologia. Alzira, a gente sabe que você é fisioterapeuta, trabalhou muito com a RPG, mas a gente gostaria de ouvir de você por que você resolveu fazer um verbete sobre esse assunto. Boa tarde, é um prazer estar aqui. E o objetivo de eu realizei esse verbete é porque eu tenho as 2 profissões, né? Eu fui professora de educação física e também fisioterapeuta. E como eu não deixei nada escrito na SOCIM sobre as 2 profissões, eu achei de bom tom fazer agora. Deixar pelo menos na enciclopédia da Conscienciologia, que eu acho muito sério, algo da minha profissão. E eu vejo que a fisioterapia, tanto a educação física, que eu atuei como educadora né, que tem muito a ver com isso aqui também, educadora física, são 2 pontos muito importantes com relação ao nosso corpo, ao nosso soma, ao nosso instrumento, nosso veículo, enquanto consim na intrafisicalidade. Queira ou não queira, quanto mais domínio a gente tem dele, mais a gente vai usufruir do nosso mental soma. Então, acho que a primeira parte rústica, que é o soma, o quanto você domina dele, o quanto você conhece e o quanto você tira partido dele para a interassistência. E eu vejo que num dos Consciência Cobaia que eu passei,
foi perguntado para mim se eu havia escrito alguma coisa sobre as minhas profissões. Aí eu falei que não. Aí era um trafal. Eu falei assim, não, isso eu vou ter que suprir. Então, em função disso, eu começo a deixar, né, a questão do trafal para um trafor. E o outro verbete também já está quase pronto. Está de parabéns, porque o verbete está bem denso, está muito bom, está bem completo. Agora, a fisioterapia, para mim, ela é... Sabe o trinômio motivação, trabalho, lazer? Ele é o máximo. Eu adoro fisioterapia. Eu desmistifiquei, assim, muitas coisas das pessoas que chegam. Não, fisioterapia é ruim, fisioterapia é chata, fisioterapia... Eu, assim, tudo depende do ponto de vista de como a pessoa chega por causa do temperamento dela. Eu acho que a primeira análise da fisioterapia é a análise ao temperamento, que tem a ver com o meu trabalho na Consus, né? Que é a questão da autoavaliação, da heteroavaliação. Então, um trabalho complementa o outro. Eu vejo que tem muita convergência em tudo que eu fiz e que eu estou fazendo. Porque, como você falou, é a ponta rústica do holossoma, mas sem ele aqui nessa dimensão respiratória a gente não vive. Né? Então, já que a gente é obrigada a viver com ele, vamos viver bem, né? Vamos viver bem, né? E quanto mais domínio você tem dele, mais leveza você tem. Eu acho que até coloquei aqui, mais tranquilidade, a estética fica melhor, o seu pensamento flui com mais naturalidade, o teu mental soma, ele vem de maneira espontânea, mas para isso a gente precisa dominar o soma. Vamos agora passar às perguntas do Teletertulianos. A verbetógrafa, professora Alzira. A lombalgia é a segunda maior causa de visita ao médico no Brasil. A pessoa é médica, tá? Só fica atrás do resfriado e complicações das vias aéreas. Em estrangeirismologia, bom, ele não fez pergunta nenhuma aqui. Não sei se você quer comentar sobre isso ou posso fazer as perguntas imediatas. Ele só comentou. Não, eu vejo que a lombalgia de fato é. Na clínica eu atendia muito. Só que aí o que acontece? A reeducação postural, ela vai entrar depois de a gente amenizar o quadro álgico da lombalgia. Então a pessoa chega na clínica com uma dor muito aguda de lombalgia que a pessoa não consegue nem andar. Tem uns casos assim bem complicados. Então, primeiro você vai tratar o processo álgico, você começa a minimizar a dor, para depois entrar no processo da reeducação postural, porque a pessoa não aguenta de dor. Mas esse tratamento é com fisioterapia mesmo? Fisioterapia. Mas outras técnicas, sem ser RPG, é isso? Tem também, mas... Ou a própria RPG já tem algum movimento lá, alguma... Tem famílias... As técnicas para melhorar a dor. Só que eu vejo que não dá para começar direto. Eu vejo assim, quando a gente entrava com a fisioterapia convencional, que é minimizando a dor, né? Fazendo a questão de calor ou então, primeiro faz essa parte mais tradicional, para depois entrar na reeducação. A fisioterapia, que é os alongamentos e as posturas de alongamento. Mas, de fato, é muita gente com processo de lombalgia. A gente não tem ideia de quantas pessoas sofrem. Por isso que eu botei ali, ó, no provérbio Biologia, né? O pecado original biológico hoje divide a humanidade em dois tipos de pessoas. As que têm problema de coluna e as que vão ter. Gente, é incrível porque... E as que vão ter, porque no dia a dia nosso... É uma profecia malévola, né? Não, é uma realidade. É uma realidade, sabe por quê? Porque se a pessoa tomar cuidado, tiver autoconsciência, por isso que eu chamo a atenção da frase enfática, quanto mais autoconsciência ela tem do soma, menos ela vai agredir o soma. Porque pelo processo natural, o desgaste natural da vida, já vai ocorrendo os desgastes. Então, se a pessoa ainda ajuda com atitudes ou com esportes radicais, ou seja lá o que for, o problema vai aparecer mais cedo. O megapensé, né? A megapensenologia. Repensemos as desarmonias. Eu achei bem interessante isso aqui, porque eu tinha feito uns três megapensei de trivocabular antes, né? E a Rosa dizia, não, Zira, precisa de um verbo. Zira, precisa de um verbo, né? Aí eu falei assim... É porque não eram megapensenes, né? O megapensene não são 3 palavras. É uma frase verbal. Aí eu falei assim, ok, gente, então vamos lá. Aí eu parei e pensei na minha prática, né?
Eu falei assim, o que é que mais acontece? O que é que mais as pessoas que chegam numa clínica ou num tratamento precisam fazer? Repensar. Repensar as atitudes, das suas atividades do dia a dia. Porque senão não tem como corrigir ou minimizar a situação se a pessoa não muda hábitos. E aqui tá bom, porque a desarmonia, ela pega qualquer âmbito, né? Ela ficou vaga no sentido bom da palavra, ela ficou abrangente, né? Porque é a desarmonia física que você está trabalhando aqui, mas a desarmonia consciencial também, né? Então tem que repensar tudo, ficou bom, ficou abrangente, né? Teve uma vez que eu perguntei para o Sovaldo que se as doenças, elas começariam sempre pela consciência, né? Ou via somática. Ele diz as duas vias. Pode tanto começar pela via somática, como pela via consciencial. Então, o que nós temos que cuidar? São as duas pontas, né? A mais rústica, que é o soma, e a consciencial, que é uma sutileza. Na hora que a gente entende esse meandro do soma aqui, mas que manifesta uma consciência por trás, o que é que predomina? Outro dia, numa mini tertúlia, ele até falou, né? A paragenética não pode sobrepor a genética, porque tem muita genética boa. Em contrapartida, tem muita genética patológica também. Mas, em contrapartida, também tem paragenética patológica. Na verdade, a gente tem... Assim, quem fez curso intermissivo deve fazer a paragenética sobrepor a genética. O problema é que, às vezes, a pessoa, quando tem uma paragenética mais ou menos ruim, ela vem, às vezes, quando ela tem mérito de alguma maneira, numa genética muito boa, para poder superar a genética. Mas, então, esse jogo é um jogo para matemático. Eu acho que isso tem a ver com que os evoluciólogos é que devem saber fazer bem. Eu acho que as pessoas que já passam pelo curso intermissivo, eu acho que elas vão, dentro da própria ProEx, eu vejo que elas vão fazendo isso. Porque eu tenho uma frase minha, que desde criança eu sempre dizia, e digo ainda, né? Que eu vim nesta vida para resolver tudo que eu posso, para que na próxima eu venha mais saudável. Gente, olha tudo o que eu estou passando. Olha a frase que eu falava desde criança. Então, por que eu falo essa frase desde criança? E outra frase que eu daria para colocar aqui. Você quer dizer que é uma ressoma divisória de ciclos? É interessante mesmo. Sabe, essa demarcação que você está fazendo de eliminar tudo que você puder nesta, para que você recomece ou comece um novo ciclo, aquele ciclo de multidimensional pessoal, né? É um novo ciclo de seriexis, né? Mas isso também tem a ver com muita autopesquisa, né, Rosa? Porque eu vejo assim, desde que eu me entendo por gente, eu faço pesquisa. E eu não entendia essas frases, que no início, antes de conhecer a Conscienciologia, eu me achava fora da casinha. Cadê meu grupo? Eu sempre perguntava, cadê meu grupo? Quem que é meu grupo? Apesar de eu viver sempre em grupo. Mas eu me achava diferente. Eu falei assim, por que eu penso diferente? Outra coisa que eu fui fazer educação física, eu dizia assim, a pessoa, e sempre falava para os meus alunos, a pessoa que pensa bem, vive bem. Aí eu falei assim, da onde vem isso? São coisas inatas. Então, eu fui, com o tempo, aprimorando e colocando em prática essas ideias inatas que eu trago. Vamos passar aqui a pergunta da estrangeirismologia, página 6. O workaholismo propiciando desorganização dos segmentos corporais, entre eles a coluna vertebral. Você pode comentar? Nisso aqui, por exemplo, eu tenho casuística. Na clínica chegava muitas pacientes que, devido ao fato de trabalhar muitas horas seguidas, chegava um ponto que o estresse na coluna lombar, eles não aguentavam. Mas em função do quê? Em função do trabalho. Não paravam. Chega uma hora que o corpo pede socorro. Eu teve um caso de um amigo meu. Ele era uma figura, e muito inteligente, e era de uma responsabilidade muito grande. Ele sempre dizia, Zira, eu não posso parar, eu tenho meus funcionários, tenho minha empresa, tem isso. Eu disse, mas e o dia que você não puder estar lá? Até que um dia, de fato, não pode estar lá.
Então, a partir daí, ele começou a repensar, entrou num programa de reeducação postural de fato, começou a fazer exercícios de alongamento, até que ele conseguiu superar o problema da hérnia de disco dele, desenvolvida devido ao trabalho. E isso não é um caso, são muitos casos. Em Fatologia, página 7, segunda linha. A proposta terapêutica de reprogramação postural poderia ampliar? Por que eu coloquei aqui proposta terapêutica? Porque a reeducação postural é uma proposta, é um método. E tem gente que se adapta a ela e tem gente que não gosta muito dela, não. Porque são posturas que muitas vezes você tem que ficar 10 e 15 minutos. A pessoa que é ansiosa, ela tem dificuldade de ficar. Então, a primeira análise que eu digo lá na análise funcional da fisioterapia é analisar o temperamento da pessoa. Qual é o tipo de postura, qual é o alongamento que se adapta ao temperamento e à personalidade daquela pessoa. Porque não adianta, a pessoa não consegue se adaptar. Aí a gente vai devagarinho fazendo o tratamento e vai vendo quais as melhores posturas, qual o melhor método que se adapta àquela pessoa. E é individualíssimo. Por isso que eu coloquei ali o princípio da causalidade, da individualidade, porque cada um é um ser diferente e individual. E cada corpo também, né, tem as suas diferenças. A fisiologia e a anatomia e a biomecânica de cada corpo é totalmente diferente. Em Fatologia, página 7, 16ª linha, a determinação dos pontos destaque e pontos-chave pode realizar... Não, como realizar... Opa, hoje eu estou mal aqui. Não, é a determinação dos pontos fortes e como realizar. Por exemplo, eu vejo assim, os pontos fortes aqui, a pessoa que quer fazer uma reeducação postural, ela tem que ter uma determinação, pegar o que ela tem de positivo, quais os traços positivos que ela tem, para poder trabalhar em cima da onde ela tem dificuldade. Tem gente, por exemplo, o workaholismo. A pessoa adora trabalhar. Então, é um ponto forte, mas ao mesmo tempo ele pode virar um ponto fraco. Porque pode levar às patologias. Então, como ele pegar os pontos fortes dele, dessa determinação de gostar de trabalhar, de gostar de fazer as coisas, mas ter o bom senso e aplicar nele mesmo, de forma coerente, que a patologia que ele desenvolveu, ele vai ter que retirar, vai ter que ou extirpar através dele mesmo. A gente pode ajudar, pode orientar, mas vai depender dele. Então, os pontos fortes vão ter que superar os pontos fracos. Então, como realizar é fazendo autopesquisa. O como realizar, por exemplo, geralmente quando eles procuram um profissional, o profissional vai orientando, né? Por exemplo, profissional de reeducação postural, a gente vai vendo o que melhor se adapta às pessoas, qual é a técnica que melhor se adequa a essa pessoa. E ela vai se reorganizando com relação a isso. Mas tem coisas que a pessoa já diz, não, isso eu não vou fazer, não quero fazer isso. Então, o jeito, o tato de lidar com a pessoa também. A pessoa tem que ter paciência, coisa que a pessoa normalmente, ela quer para ontem tudo, né? E o processo de reeducação postural leva tempo. Não é da noite para o dia, não. Paradoxologia, página 9. O que é paradoxo do músculo iliopsoas? O iliopsoas, ele é um músculo que ele fica aqui assim, ó, bem na frente, na região do quadril. Ele é um músculo bem forte, ele faz a flexão do quadril. E quando ele é muito rígido, ele é muito no sentido rígido e forte, mas que não tem amplitude de movimento, a tendência é ele fazer um encurtamento. E a pessoa, quando vai fazer, por exemplo, principalmente jogador de futebol, a pessoa vai fazer uns alongamentos ou caminhar, isso machuca, ele vai ter lesão rapidinho. Por quê? Porque o músculo está rígido, ele não consegue ter flexibilidade, maleabilidade para ter amplitude de movimento. Então, o paradoxo é a fortaleza que gera fraqueza, é isso? E gera rapidinho a distensão. Porque ele é um músculo, engraçado que ele é um músculo bem robusto, mas ele é pequenininho, sim. Ele une a pelve com a perna. Em Fatologia, página 7, 13ª linha. A individualidade da pessoa expressa pelo padrão de contrações musculares observadas nos gestos, trejeitos,
expressões faciais e hábitos corporais viciosos. Poderia aprofundar? Olha, isso aqui tem tanto o lado positivo e o lado negativo. Eu vejo assim, por exemplo, quando você olha para uma pessoa, primeira coisa que você vê? Como ela é. Você não vai conseguir ver uma pessoa descontextualizada. Por exemplo, eu aqui falando, estou falando, estou mexendo com a minha mão, estou olhando para você, estou percebendo o que está acontecendo comigo, a forma que eu estou sentada. Isso é o que nós chamamos de autoconscientização corporal. Você está ciente de tudo o que acontece com você, com o meio ambiente, com o outro e as inter-relações. E a questão, por exemplo, o gesto. Um gesto representa se a sua mobilidade, a sua motricidade, ela tem leveza, se ela tem amplitude de movimento normal. Porque a pessoa que tem retrações musculares, ela tem os movimentos mais bruscos. E a pessoa que é muito hipertônica, né, ela faz muita atividade física, qual é a tendência? Ela ser mais rude, ter mais robustez, mas não no sentido de leveza e de suavidade. Por exemplo, eu vejo um exemplo muito legal, é o professor Valdo. Ele tem leveza, as energias dele são sutis, o jeito dele se movimentar é tudo de uma maneira super coordenada. Então, como que é você? Você é mais para uma pessoa bem organizada, não acontece acidentes de percursos em sentido, deixei cair a caneta, deixei cair isso, esbarrei ali, esbarrei lá. Ou você mantém o domínio sobre o seu corpo. Por exemplo, uma das pessoas que eu vejo aqui, muitas vezes aqui no tertuliário, tem gente que fica o tempo todo balançando as pernas, né? Tem gente que fica o tempo todo falando com as mãos. Isso tudo denota e representa quem você é. Queira ou não queira, é seus gestos, a sua forma de ser. Isso não vem só desta vida, vem de outras também. Então, o quanto que a paragenética, a tua holobiografia está influenciando nesse seu soma atual. Ou é o seu soma atual que está influenciando na holobiografia? Eu acho que não, entendeu? Tem os resquícios holobiográficos. É porque também tem a mesologia também, né? Você não sabe. A mesologia influencia muito. São as três pontas assim mais sérias, né? A paragenética, a genética e a mesologia. A paragenética fazendo aí a intermediação entre a genética e a mesologia também, né? A mesologia, porque quem faz essa mediação é a maneira de ser da pessoa, o que a pessoa é, na verdade, né? Então... Rosa, a gente não tem ideia de quanto a mesologia influencia na gente. Eu fui estudar a minha, né? Eu estudei eu fiz o autoinventariograma, tanto da minha família nuclear, da família do meu pai e da família da minha mãe. Quais as doenças da família do meu pai, quais as doenças da família da minha mãe, quais as doenças de nós filhos, né? E aí a gente percebe como ocorre influência da mesologia. É muito grande, a gente não percebe, a gente é engolido pela mesologia na grande maioria. É assim. Você tem uma listagem aqui no teu verbete que a mesologia engole, né? Tem. Que é aquela listagem que você pegou no cosmograma, aquilo ali é... Eu gostei muito de fazer esse verbete, porque eu fui procurar bastante cosmograma, porque quando eu vim para Foz do Iguaçu, os meus livros de fisioterapia e de educação física, eu doei, bem dizer, todos, porque eu não ia mais atuar na área. Eu só trouxe um ou outro, né? Aí eu falei assim, e agora? Eu falei, não tem problema, vamos para o holociclo, né? E vamos fazendo com o que eu tenho. Mas aí eu fui atrás do cosmograma. Gente, cosmograma tem muita coisa interessante. Muito, muito. E aqui, tanto que aqui eu coloquei, né? O cosmograma aqui tem a questão de 10 itens aqui, né? Eu coloquei assim os que eu achei mais interessante para ajudar a explicitar e clarear, né? Quem fosse ler o verbete. Vai ajudar muita gente. Aqui, continuando aqui, já terminou já, né? Já, pode ser. Em fatologia é a mesma pessoa. Fatologia, página 7, 17ª linha, as demonstrações práticas das famílias de posturas para o paciente. Favor comentar. Aqui as demonstrações práticas das famílias de postura para o paciente. A reeducação postural global, ela tem, por exemplo, aqui eu tenho esse livrinho aqui, ó, eu tenho esse pequenininho aqui do Chuchar, tá? Então aqui ele apresenta as famílias de postura, ó. Me ajuda a abrir aqui, por favor.
Então, tem determinados exercícios, mais atrás, que compõem a família em decúbito dorsal, a família de exercícios da posição em pé. Então, são todos exercícios que a gente faz para que o tratamento da fisioterapia ocorra, né? Então, e para que a gente apresenta isso para o paciente, é para ele primeiro ver como que a gente faz, o que é que ele vai, o que nós vamos fazer com ele, né? Eu sou a primeira pessoa sempre a fazer. Eu sempre mostro, eu falei assim, nós vamos começar com este exercício. Então, na clínica a gente tem uma mesa especial para isso, tem um tablado também já da altura para que eu também cuide de mim, para poder cuidar do outro. Eu não posso estar cuidando do outro e descuidar de mim. Então, é feito todo um trabalho biomecânico e ergonômico para que possa, tanto os fisioterapeutas cuidarem do seu estômago para poder cuidar bem do outro, né? Mas são tudo são exercícios específicos de reeducação postural global. A verbetógrafa. Comecei a RPG há poucas semanas. Em Fatologia, página 7, 11ª linha, de baixo para cima, o aprendizado evolutivo com o problema sem contribuir diariamente com a autocura. Poderia falar mais? Olha, por que eu coloquei isso aqui? Por exemplo, eu sou cobaia disso. Eu tenho o problema da cifose, né? Dorsal. Problema, ficar assim curvadinha para frente. Isso, eu não vou corrigir no sentido assim de ter autocura, de eliminar isso. Não, eu vou corrigir no sentido de eu não ter dor. Mas eu não vou conseguir tirar a minha cifose. Eu vou ter Isso é uma hipótese, porque você não tem cifose, tem? Tenho. Ixi, não entendo nada mesmo disso. Que eu nunca vi você assim. Tenho, assim, quando a pessoa senta assim, dá aquela curva na coluna assim, Mas nunca reparei, eu acho você tão ereta. Mas por quê? Porque eu tomo cuidado com a minha postura, mas se eu não estiver atenta, tem hora que eu me percebo que a cabeça vem vindo para frente. A tendência é para frente. A tendência é o ombro vir para frente, ocorre uma hiperextensão do queixo, que ocorre assim, começa a dar lesão na cervical. Isso aí. Então, todos esses Quando problemas... você faz muito trabalho no computador, você faz isso, automaticamente. Esse movimento terrível, que você né? acabou de fazer ali é o que mais ocorre, o problema de cervicobraquialgia, a dor na cervical. Porque a pessoa fica no computador aqui, principalmente quem tem o óculos, que ela não começa a enxergar, o que ela vai fazendo? Ela vai fazendo isso. Vai, o pescoço indo para frente. Começa a dar uma hiperextensão aqui, começa a deslocar a vértebra cervical, onde começa a ocorrer as algias. Ai, nem fala, Alzira. Eu sou uma paciente aí de você. Fatologia, página 7, 5ª linha, de baixo para cima. A utilização de certas posturas de tratamento trazem respostas lógicas aos problemas, atuando como coadjutor do autoassédio. Do autodesassédio. Autodesassédio. Aqui está o assédio, mas é autodesassédio. Não, aqui está autodesassédio. Aqui, na hora de passar para cá, aqui colocou. Poderia desenvolver mais? O que eu vejo que isso aconteceu comigo e acontece com muitos pacientes que chegam na clínica. Tem pacientes que são muito suscetíveis a determinados exercícios, ou só no toque. Por exemplo, o fisioterapeuta ele vai orientando e a pessoa que está fazendo a RPG, ela fica ou na posição deitada ou em pé, principalmente deitada. A gente vai fazendo o realinhamento da coluna e a gente vai falando e vai fazendo com a mão o reajustamento da coluna vertebral. Quando a gente coloca a mão no paciente, o paciente dá um sobressalto. Ele tem uns lampejos. Eu já tive pessoas que relatou neste momento flashes retrocognitivos. O porquê que estava com aquela patologia, o porquê que estava com aquela doença. Aí a pessoa começa, gente, mas eu nunca pensei nisso. Vem uns flashes, umas imagens na cabeça da pessoa a partir do momento que ela começa a fazer os exercícios. E isso, a pessoa começa a compreender por que ela apresenta aquela postura? Por que ela tem aquela atitude? Por que tem um medo danado? Tem gente que tem um medo danado de um simples toque. Tinha uma pessoa que eu atendi que eu não podia colocar minha mão na barriga dela.
da sensibilidade que ela tinha nessa região do plexo umbilical. Eu falei assim, não é normal, é hipersensibilidade. Aí, conforme a gente vai falando, vai fazendo a respiração mais profunda, vai fazendo com que a pessoa comece a ficar mais tranquila com relação a ela mesma, a gente percebe que com o tempo ela vai tendo uma autopercepção corporal e entendendo o que acontece com ela. Porque muitas vezes a pessoa não consegue. E não corre atrás, não pesquisa. Só diz, eu tenho. E fica por isso. Mas eu tenho. E tem do quê? De quando? Como que ocorreu? Da onde veio? Essa é a pesquisa, né? Alzira, aqui. Sim. Por favor, o que você recomendaria para a... Saindo som? Tá. O que você recomendaria para a pessoa que se percebe bem, sem dores posturais, sem nenhuma... Não tem uma autopercepção nenhuma, mas você acha que mesmo assim seria interessante fazer um check-up e dar uma analisada, mesmo que a pessoa não tenha nada especificamente... Olha, eu acho parecendo? interessante, tanto que na exemplologia eu botei 4 exemplos. 4 tá? exemplos, ok. Onde está aqui? A exemplologia eu coloquei lá, a reeducação postural global profilática, que seria essa que você está perguntando, tá? Adstrito às medidas preventivas de patologias posturais. Por quê? Porque a pessoa, na hora que ela começa a fazer uma reeducação postural, ela toma, de fato, autoconsciência de como que está o soma dela. O soma dela está alinhado? Os membros, tanto superiores e inferiores, têm uma boa mobilidade? Você tem uma boa flexibilidade? Como que está? Como que é você com relação no seu dia a dia? Você se movimenta com leveza? Ou você precisa fazer força para se movimentar? Então, isso já denota alguma situação não harmônica. O fato de a pessoa fazer os exercícios, assim no sentido de fazer uma avaliação geral de como a pessoa está, ela vai se perceber que tem encurtamento, né? Quer ver um dos encurtamentos que mais ocorre são as questões dos encurtamentos isquiotibiais, a parte posterior da coxa. A pessoa, a grande maioria tem esse encurtamento. Aí isso vai dar reflexo na coluna. Explica como é que a pessoa... O ideal é ela ficar em pé, né? Botar um boneco, fazer alguém de sem cobaia. A parte posterior da coxa é chamada isquiotibiais. Essa musculatura de trás da coxa. E como é a musculatura que, por exemplo, mantém a gente de pé, quando a gente está caminhando, é o que a gente chama músculo de estática. Qual é a tendência? Qual é a tendência? Ela ficar rígida, mas encurtada. Só que se ela estiver rígida, encurtada, o que vai acontecer? A coluna é uma vértebra sobre a outra. Se o movimento da perna, o músculo está encurtado, qual é a tendência? Não pressionar as vértebras, puxar as vértebras para baixo. Isso começa a dar dor na lombar, dor na cervical, aqui geralmente na lombar, e com reflexo nas pernas. E ela encurta por causa de ficar muito sentada? O que faz ela encurtar? A falta de alongamento. Mesmo que a pessoa faça exercício... A vida sedentária A e vida sedentária, com vida certeza, sedentária, né? E a falta de alongamento. Entendi. É sério, porque essa situação... Acho que a gente vai sair daqui e vai logo andar, fazer alongamentos. Tanto que aqui no efeitologia, na efeitologia, onde eu coloco aqui o efeito o peso na região lombar, na coluna lombar, enquanto efeito da hiperlordose, formando um círculo vicioso de dor e antiesteticidade. Eu vejo, a gente que é formada em fisioterapia e educação física, o meu olho é clínico, né? Eu olho a pessoa... Você olha, já vê, né? É na hora, né? Então, muitas vezes chega, principalmente homens na clínica, porque querem diminuir a barriguinha. Só que o problema não é a barriguinha. O problema é a compensação da pochetezinha que vem para frente, devido o sobrepeso na coluna lombar.
então começa a ocorrer uma pochetezinha aqui, porque tem uma hiperlordose lombar. Então, o que ocorre? Ocorre na coluna, ela é projetada para frente, em vez dela ser retificada normal. Por isso que eu também coloquei aqui o mito do encaixa o quadril. Gente, não tem isso. Geralmente nas academias falam, encaixa o quadril. Que encaixa o quadril? A pessoa não vai conseguir encaixar o quadril se ela já está com uma retração. Então, é um mito isso. Por quê? A tendência, quando a pessoa diz assim, encaixa o quadril, é trazer a coluna lombar na posição anatômica dela. Só que se a pessoa já está anos assim, ela nem se percebe. Ela só vai perceber quando tem dor. E a mulher de salto alto, vocês viram a mulher de salto alto? Qual é a tendência? Não é empinar o bumbumzinho? A região lombar vai vir para frente, o centro de gravidade vai deslocar e futuramente terá problema lombar. Então, a sugestão seria para as pessoas que, em princípio, não se percebem com nenhum tipo de dor, procurar mesmo assim um fisioterapeuta e fazer um check-up. É uma avaliação geral e ver qual o programa de reeducação postural melhor se adequa à pessoa. Porque a pessoa, por exemplo, assim, ela pode não sentir dor, mas ela pode ter uma retração. Ela pode estar com encurtamento que futuramente pode desencadear algum problema somático. Por isso que eu fiz questão de colocar os 4 exemplos aqui. Que é o que eu mais atuava na clínica, era com essas 4 coisas. Tinha gente que vinha como profilaxia, tinha problema da dor, tinha problema de manutenção. Então, eu fiz esses 4 exemplos para poder ajudar. Alzira, aqui atrás, pode falar. Uma pergunta. Que dicas você pode dar de postura durante a direção no carro? Você tem alguma coisa que você possa acrescentar? Qual que seria o ideal? Felipe, eu tenho uma casuística que é muito interessante. Teve um paciente uma vez que chegou na minha clínica e ele tinha uma dor aqui assim na região, né, do glúteo esquerdo. E já tinha passado por tudo quanto é médico, ninguém descobriu o que é. Ninguém. E ele não conseguia mais dirigir carro. Aí eu fui pesquisando, fui falando, fui tirando a dor. Aí a questão parapsíquica vem à tona, né? Eu falei assim, gente, mas o que é que está desencadeando essa dor nessa pessoa? Porque os outros exames, nada parecia. Não tinha nada problema. Aí eu pensando, falando, de repente veio assim, carteira no bolso. Aí eu peguei e virei para ele, eu falei assim, escuta, você dirige muitas horas durante o dia, né? Porque ele era viajante. Ele assim, sim. Você mantém uma carteira gordinha assim, no seu bolso? Ele falou, sim. Eu assim, vamos fazer um teste. Você tira a carteira, deixa do seu lado e nós vamos continuar o tratamento e fazendo isso. A dor passou, por quê? O que ocorria? A carteira pressionava o ciático, dava a síndrome do piriforme. Porque o homem usa, né, carteira no bolso de trás. Dava a síndrome que a gente está chamada aqui, a síndrome do piriforme, que aí, né, afeta o músculo ciático, você conhece isso, né? A partir do quê? A partir desse movimento de estar estendendo a perna o tempo todo. Ó. Flexão e extensão, flexão e extensão, flexão e extensão. Então ocorria uma flexão de joelho, mas uma extensão do membro inferior, onde afetava, ó, de novo, todo. Então, a reeducação postural, ela trabalha com cadeias musculares, não com o músculo isolado. Esse exemplo é ótimo. Funcionamento aqui, parafatologia, terceira linha, a hipertonicidade causando distúrbios e bloqueios bioenergéticos. Aonde que está? Parafatologia, página 7, terceira linha, a hipertonicidade causando distúrbios e bloqueios bioenergéticos. Olha, a hipertonicidade, você conhece essas pessoas que vão para a academia e ficam assim? Você vai fazer um alongamento com eles para ver até onde que vai? Não vai, porque em vez de eles terem a amplitude de movimento, que a gente chama que é a função, a função muscular, a pessoa não consegue ter amplitude de movimento, porque o músculo fica tão hiperatrofiado que ele fica um robozinho. E isso provoca bloqueio energético, porque a pessoa
em vez de ter uma natureza normal, uma fisiologia normal, ter a tonicidade normal, ela fica exagerada. E exageradamente, o que ela vai sentir? Ela vai sentir muito mais o músculo do que as energias. Alô, alô. Oi? Fora o fator emocional também de estresse, né, que acaba às vezes deixando aquele músculo mais tenso, né? Ah, com certeza. Ele fica com a tonicidade maior, né? E às vezes você trabalhar energia não vai desbloquear, né? Só com uma manobra física mesmo, né? É porque massagem, ou fisioterapia. porque chega um ponto onde só o tratamento físico às vezes desbloqueia, nem sempre só o... Felipe, mas tem uma diferença, por exemplo, a hipertonicidade, ela é feita de propósito, é intencional. A pessoa está fazendo isso. O estresse nem sempre é de propósito. Pode ser de fatores de trabalho, de algum problema familiar, de alguma situação, algum trauma. Então, as causas, as origens são diferentes. Uma é intencional. A pessoa está fazendo aquilo de propósito. Sim. A outra não. A outra tem vários motivos, várias causas. Porque o estresse pode provocar contratura muscular, que diminui o processo energético. A pessoa não consegue sentir porque está toda contraturada. Então, as etiologias são diferentes. Tanto que eu coloco em algum lugar, né, pegar da sintomatologia, do que ela está sentindo e fazendo a pesquisa até chegar na causa. Perfeito, obrigado. Rosira, Calma. eu não sei, eu cheguei atrasada, eu não sei se você já falou. No provérbio, a proverbiologia, aí na primeira linha, na primeira página. Você já falou sobre isso? Mas a gente pode falar, tá? A profecia malévola. Porque na verdade, assim, realmente, isso é real? Não é real? Olha, como é isso? Tem um cosmograma que eu achei bem interessante, que eu peguei lá no Lucídio, que ele dizia assim, o pecado original. Por que o pecado original? Porque na época dos primatas, o que o homem fazia? O homem corria para buscar o alimento. A mulher ficava mais em casa, né, cozinhando, fazendo as coisas. E num determinado momento lá, a pessoa foi pegar um peso tão forte que acabou com a coluna, né? A hora que você pega um peso e você não está preparado e o peso é superior ao seu biotipo, você estoura. Onde vai estourar? Vai estourar a coluna. Então, o primeiro pecado, ele diz pecado original da doença, da coluna, começou lá com os nossos primatas, tá? E ele diz que a partir daí, por isso que divide a humanidade, que como os primatas andavam, digamos assim, de 4, né? Mãos e pezinho, a coluna era assim. A partir do momento que o homem ficou bípede, a coluna ainda não está preparada para essa posição. Ela ainda tem, por exemplo, assim, o fato de você ficar de pé exige muito esforço na sua musculatura. E exige esforço, e você, ao mesmo tempo, você não pode estressar isso. Por isso que há a importância de você conhecer de fato o seu corpo e você ter uma postura sem sobrecarregar determinada região do teu corpo. Por exemplo, quando a gente está sentado, voltando ao que o Felipe perguntou lá no dirigir, eu aprendi, imagina, educação física e fisioterapia. Então, para mim, se ficar sentado, eu posso ficar sentado o dia inteiro, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu sento com as nádegas e não com as costas. Puxa a barriguinha para dentro, ou seja, contrai os músculos abdominais. Deixa o diafragma aqui, ó. Tá ele lá segurando, eu também vou fazer. Né? Para a respiração ocorrer de maneira natural, o ombro tem que estar aberto aqui, na postura da terapêutica, tá tudo aqui, tá tudo certinho escrito aí. Por isso que eu quis deixar isso para ajudar as pessoas. Deixa o ombro aberto. Olha aqui, ó, você respira com naturalidade. Agora fica assim para ver se você consegue respirar. Agora, Alzira, uma vez eu vi no Jornal do Brasil, se eu não me engano, no jornal, que a melhor postura para dirigir é você colocar o banco para frente, mais próximo do volante, de tal maneira que você não fique com o braço esticado. Eu, quando era mais mocinha, eu andava que nem playboy, né? Assim, né? Bem... Depois que eu li isso, eu nunca mais fiz isso. Sempre chego... Isso inclui... Sempre chego para frente ali. A gente ria, né? Das pessoas mais velhas que estavam dirigindo assim um pouco mais. Mas é assim que tem que ser, entendeu? Alzira,
A posição Não precisa de fazer assim, a né? posição correta, você deve ajustar o banco. Por exemplo, assim, os carros que são mais altos hoje em dia, você já tem uma visão melhor, porque você já está mais aqui em cima. Os carros mais baixos, qual era a tendência? A gente tem que fazer assim, não é? Mas ao mesmo tempo você tem que adaptar o banco, a perna não pode estar totalmente esticada, ela tem que estar semi-fletida, tá? Porque senão vai ter problema no ciático. E os braços também não é aqui, Não o pode fazer assim, igual playboyzão. playboy. O cotovelo, olha aqui, ó, semi-fletido, para que a coluna possa voltar à posição natural dela. E o banco reto, não caidão playboy também assim. Alzira, só continuando aqui nessa questão do proverbiologia. Aí diz assim, as que têm problema e as que vão ter. Isso. Você já encontrou alguém que nunca teve problema de coluna? Não, Não. não. Tem ninguém. Olha, e que são 30 e poucos anos de educação física e alguns anos de clínica. Porque as crianças, hoje em dia, gente, se você não tomar cuidado com as crianças, quais são as posturas delas na frente da televisão e do videogame? Gente, eu tenho uns cosmogramas aqui que são horríveis. Como é que eles ficam? Tudo torto, perna para cima, não sei o quê. Como que a coluna vai desenvolver de forma anatômica? Como que vai ocorrer a fisiologia disso, gente? Agora, Alzira, eu tenho uma hipótese, além dessa, quer dizer, óbvio que a má postura vai fazer isso. Mas assim, ó, o envelhecimento, ele mexe com a musculatura, né? Então, e você tem que envelhecer para morrer, porque o envelhecimento é próprio da morte. O ser humano pode passar a viver 200 anos, mas um dia vai morrer. Então, assim, ele tem que ir se desestruturando. Nessa desestruturação, então por isso que tem aquele ditado também, né? Depois do 200, tem que aguentar, ninguém aguenta. Eu sei. Mas Por isso, porque depois do 200, realmente é uma pipoca, uma coisa aqui, outra coisa lá, mas a impressão que me dá, é claro, a gente não aprende a viver bem com o corpo da gente desde pequeno. Então, acho que isso intensifica mais os malefícios. Mas a própria ideia de morte, a própria ideia do envelhecimento, eu vou falar uma palavra feia aqui, mas o apodrecimento, sabe? É um desgaste. É um desgaste natural. O Miracilde, o que ocorre? Pode ocorrer o seguinte, por exemplo, a minha vovó, ela dessomou com 94 anos. Eu vou dizer para você, se ela tinha problema de coluna, tinha, mas ela não tinha dor na coluna, ela tinha dor no joelho. Mas não é que ela não tivesse problema de coluna, tinha os desgastes natural? Tinha. Só que devido ao fato dela permanecer mais sentada, porque ela tinha dificuldade de caminhar, isso minimizava o peso na coluna vertebral. Então, carregar peso. Gente, o maior malefício para nós, mulheres, é esse negócio de ficar carregando o computador aqui, bolsa aqui, e a gente não faz o movimento natural que está chamado aqui a bidissociação da cintura escapular com a cintura pélvica, que é você andar de maneira natural. O fato de a gente sempre ter algo nos braços já dificulta. Já mexe. A bolsa tiracolo no ombro só, aquilo é um... Não, mas eu acho que tu falou uma coisa. Alzira. Alô. Seguinte, você falou algo sobre o reflexo que dá nas outras partes do corpo da gente. Às vezes a gente está com uma dor lá na perna, aonde que é o problema? É na coluna, não é assim? É. Funciona desse jeito, porque eu já tive isso. Estava com uma dor aqui assim no lado da perna, adivinha onde é que era o problema? Lá na coluna. Então, se a pessoa não se dá conta, não vai ver num profissional que observa isso, ela vai tratar a perna. Quando, na verdade, não é a perna que ela tem que tratar. Ela tem que tratar a coluna. Teve uma vez também, eu fui na osteopata, eu estava com a dor no braço. O braço ela, também. Ela apertou aqui alguma coisa aqui bem perto da virilha e eu fiquei boa. O que tem uma coisa com a outra, né? E aí eu também gosto de saber, né, o que é a dissociação. Explica Alzira, mais deixa eu isso te pra perguntar gente, uma Alzira. coisa, só uma dúvida nisso que você está trazendo. As pernas cruzadas,
tem um hábito pernas cruzadas. terrível. Eu sento e cruzo as pernas, é imediato. Por exemplo, eu estou com a Assim, perna cruzada aí aqui como agora. você está, isso? Não é o ideal. Mas Pois é, como mas- essa cadeira é baixa para mim, para eu poder ficar com a minha coluna lombar ereta, então eu prefiro ficar aqui neste momento assim, porque o correto seria isso aqui. Tá? Ó. Tá, mas as pernas cruzadas ajudam a coluna a ficar Não, mais... elas não são adequadas porque elas impedem a circulação sanguínea nos membros inferiores e vai desencadear problema sanguíneo nos pés. Mas é terrível, porque quando você vê um segundo depois, está com a perna cruzada. de E outra novo. coisa, por exemplo, assim, que eu botei aqui a questão do supedâneo aqui, a pessoa, Ah, supedâneo. né, sentar de maneira correta e ter o apoio dos pés. Por quê? Porque senão, aqui ó, a parte de baixo da coxa, ela fica com pressão, ocorre também o extravasamento ali, ela impede a corrente sanguínea e vai ter problema de venoso. na perna. Essa cadeira que a gente tem aqui, ela tem um sobressalto na hora que você senta, que ela pega a tua coxa. E também o sobressalto na coluna, que no meu caso, ela pega exatamente no problema que eu tenho na coluna. Por causa da minha altura, coincidiu. Então, por isso que eu vivo trazendo aquele meu assento, né? Para poder ver se resolve um pouco, ameniza um pouco os problemas. Você lembra quando você perguntou para mim, Zira, o que eu faço com essas pernas que não batem lá no ciclo? Aham. Eu falei assim, arruma um jeito de deixar os teus pés apoiados. Aham, lembro. Porque a pessoa que é menor, os pés devem ficar apoiados se você fica mais de uma hora sentado. Não Mas tem eu como. trago aqui também, porque como eu coloco o meu assento, aí eu fiz um supedâneo para ficar levinho, eu fiz um supedâneo de isopor. Isopor, fica levinho, E aí gente. eu trago, porque se eu não trouxer, mesmo com o meu assento, minha perna fica presa. Por exemplo, aqui, ó, a questão da LER, ou a DOR, né, que a gente colocou aqui nos fatores aqui da intrafisicologia, né? A LER, gente, é muito povo que tem LER, ou DOR, hoje em dia se chama DOR, né? Eu tive uma paciente que ela chegou na clínica assim, Zira, eu não consigo mais digitar. Assim, ok. Aí começa todo o processo da anamnese que está ali, né? Que está aqui no verbete. Fui começando, fui olhando, fui percebendo. Era a mão, ela veio com o problema na mão. Mas já estava tão avançado, gente, que ela não segurava mais uma folha de papel. Eu falei assim, mulher, como é que você me deixa chegar a uma condição dessa? Gente, não segurar uma folha de papel. Por quê? Porque acontece? Não acontece na mão, começa primeiro na coluna. Vem da coluna, vem para a parte de trás, vem para o tríceps, vem para aqui, para a região do braço. O último que vai aparecer nas mãos. Só que a mão dói muito mais. E a pessoa aí não consegue mais fazer, aí ela corre atrás de recurso. Em vez de antes, vai quando o negócio já está muito complicado. Gente, eu levei 1 ano para reverter essa patologia, mas reverteu. Hoje em dia nunca mais teve problema, mas levei 1 ano. Olha a paciência que a pessoa tem que ter depois, porque já cometeu toda a questão neurológica da pessoa, não é mais só questão motriz, já que pegou a questão neurológica. Agora, antes de passar aqui para as perguntas do Teles Tertulianos, eu queria te fazer uma pergunta. A melhor maneira de dormir tem aqui no teu verbete? Porque a gente tem aquela de barriga para cima, ou como é que você acha que é? Olha, eu uso 2 posições. Eu uso a decúbito dorsal, que é de costa. Meu travesseirinho é bem fininho, tá? Como eu não sou gordinha assim, né? Eu sou mais tarinha, sou mais reto. E uso a gente chama aqueles rolinhos debaixo do meu joelho. Não, do joelho. Não, do joelho. Do joelho, que é a região poplítea, né? Então, aí eu fico tranquilamente. E o braço assim, não assim. E não assim prende, ele vai cansando. não prende a circulação quando você põe alguma coisa embaixo do joelho? É que não pode ser muito alto. Ele tem que ser compatível, porque fique só um pouquinho fletido, só para liberar o joelho. Tá. Para não ficar sob tensão os músculos, que eu chamei agorinha de isquiotibiais e os gastrocnêmicos. Entendi. Então, só para liberar, para ele ficar de maneira natural. Então, um travesseirinho fino na cabeça,
né? Aí vai depender do soma da pessoa, tem que fazer essa análise. Engraçado que eu tenho aqui um biotipo, deixa eu mostrar para vocês aqui, só um pouquinho. Olha aqui os biotipos da pessoa. Então, se a pessoa... Já está aparecendo. Vai. Ô, Fabiana, olha aqui, ó. Olha os biotipos da pessoa. Se a pessoa conhece qual é o seu biotipo, ela sabe como lidar consigo. Se ela não conhece o seu biotipo, ela vai ter mais dificuldade. Entendeu? Ó. Então, tem todos os biotipos aqui. Ó. Então, o primeiro passo é a pesquisa do biotipo. É o somatotipo. Uhum. Aqui nós temos 3 ou 4. Mostra lá para ela. Lá. O outro problema que dá é muito a questão do pé. Pessoas que têm pé chato, vai ter problema de coluna rapidinho, se ela anda descalço muito tempo. Aqui, ó. Então, olha só os cosmogramas, como tem coisas interessantes, entendeu? Então, é uma questão a gente priorizar e cuidar do soma, porque conteúdo, material, cosmograma tem. A pessoa que criou o pé chato também tem. Ó, o Schuchart, que criou o pé chato tem cura também? Não. Também não tem. Aquela velha história lá. Aí tem que usar a palmilha. É. E é a velha história que você vai aprender a lidar com o problema pro resto da vida. Ele vai amenizar o problema, mas não tem cura, não. Mas existem palmilhas, né? Tem. Só que a palmilha, tem uns casos assim engraçados, Rosa, que eu tive uma pessoa que ela chegou lá na clínica, ela já tinha 55 anos, mais ou menos assim, nunca tinha tido problema na coluna. Aí ela foi fazer um exame ortopédico com o médico fez lá, ela assim, você nunca teve dor na coluna? Ela assim, não, você tem uma escoliose enorme. Foram observar e analisar, ela tinha 2 centímetros menor de um membro inferior do que o outro. Eu tenho isso. Né? Aí o que o médico fez? Indicou a palmilha. Só que na hora que ela começou a usar a palmilha, a dor na coluna veio com tudo, né? Porque desmontou o equilíbrio que ela tinha que né? Então, você tenta corrigir um, provoca uma desarmonia no outro. Então, aí que vai o processo da reeducação. Ou a pessoa vai ficar com a palmilha e vai reeducar o soma, mas você vai consertar uma coluna de uma pessoa de 50 e poucos anos? Não vai, gente. Tirando a palmilha, a pessoa fica sem dor. O que você faz? Mas acontece, Alzira, por exemplo, é um caso parecido com o meu. Quando eu tive paralisia infantil, né? Quando eu era pequena, eu fiquei com esse problema de lesão. E aí eu não usava palmilha. Aí eu me lembro que quando eu comecei com uns 30 e poucos anos, eu estava andando bem assim, a minha perna trancava, e eu não conseguia mais andar. E aí a única saída foi colocar palmilha, porque aí fez a... Então tem casos e casos, né? São coisas... Foi a questão de paralisia. É. Aí já entra a questão neurológica ou questão motriz. Então, são muitos os detalhes. Oi. Desculpa, deixa eu falar de novo. É que assim, por exemplo, o teu é um processo mais neurológico, tá? Que foi a questão de paralisia. Essa pessoa não teve problema neurológico nesse sentido, era processo motriz. Sim, mas é neurológico, mas acarretou problema motriz. Não, sim, mas a origem, a etiologia é neurológica, né? Então, tudo são fatores de pesquisa, tem que observar como que a pessoa é, como que não é, o que vai ser melhor para a pessoa. Então, é um processo muito legal de autopesquisa, eu vejo assim. É muito bom. Quem que é? Oi, pode falar. Uhum. Assim, eu gostaria que você... Pode falar, tá bom. Que você explanasse um pouquinho mais sobre a questão da caminhada. Porque eu, no meu dia a dia, eu costumo caminhar, né? E eu aprendi, até através de uma reportagem que eu vi, que quando tu movimenta os braços e as pernas no mesmo ritmo, quase, o quadril junto, assim, todo esse movimento físico, né? Uhum. Tu deve saber melhor que eu. Às vezes as pessoas não precisam nem fazer exercício físico, né? Fazer uma boa caminhada, mas tu poderia dar assim umas dicas como seria exatamente essa boa caminhada, assim, que vale por um exercício, se é que é real isso mesmo. Olha, o que eu posso dizer assim? O programa de atividade física, para ele começar a ter um resultado real, ele leva no mínimo 3 meses.
3 ou 6? Três meses para começar a ter um resultado real, no sentido assim, de o corpo se adaptar àquela nova modalidade. Por exemplo, no caso da caminhada. Primeiro passo, você vai fazer uma avaliação de você. Primeira coisa, uma análise funcional do teu somatotipo. Aí você vai observar, tem algum problema no pé? Que é o que eu acabei de mostrar a figura ali. Se tem o problema de pé chato, tem que ter um tênis adequado, com palmilha, com tudo isso. Se não tem pé chato, um tênis adequado para o arco voltaico do pé. Aquele arco ali que é chamado arco longitudinal, não voltaico, desculpa. Arco voltaico é aqui, né? O arco longitudinal. Que a gente está assim, ó. Arco voltaico, a gente está assim. Então, primeiro você vai organizar todo o material que você precisa para fazer a caminhada. Aí, segundo passo, antes de começar uma caminhada, fazer certos alongamentos. Você vai alongar a musculatura da panturrilha, da região posterior da perna, que é o isquiotibiais, a coluna lombar. Então, são coisas básicas para quem, por exemplo, para mim, eu não consigo começar a caminhar sem fazer o mínimo dos mínimos, entende? Porque aqui você começa a preparar para que esse movimento, eu até nem coloquei aqui, no outro verbete eu coloquei, que é os movimentos naturais da marcha. Como é que a pessoa anda? Primeiro ela apoia o apoio de calcanhar. Aí ela vai o apoio médio, que é o aplanamento que a gente chama. Depois ela vai colocando o impulso para depois ocorrer a transferência. E para isso entra toda a musculatura aqui do quadrado lombar, toda a musculatura, a cadeia muscular. Então, se você não tem essas passadas naturais e normais, o ombro e a cintura pélvica, com a dissociação que está ali, natural, sem nada na mão, você vai estar caminhando, mas prejudicando alguma coisa. Então, a caminhada, ela deve ser caminhada de forma natural, com respiração normal, procurando a coluna vertebral estar numa posição anatômica e fisiológica natural e normal dela, porque senão a tendência é a gente ou projetar o quadril para frente ou o tórax. Então tem todo um aspecto que eu vejo assim que vale a pena ter uma orientação especializada para começar. Depois, na hora que você já começou, já está com o programa, aí vai embora. Agora, que a caminhada é boa, ela é excelente, associada com alongamento. Eu já li também, não sei se eu queria a sua confirmação. E depois da caminhada é extremamente importante fazer mais um pouco de alongamento, porque os músculos, os nervos, os músculos já estão aquecidos e é importante você fazer alongamento. Deixa eu diferenciar uma coisa da outra. Quando você começa a caminhada, o alongamento é para fazer o estiramento, o alongamento das fibras musculares. É o que popularmente chamado de aquecimento, mas não é bem o aquecimento no sentido assim, antigamente o aquecimento seria correr, né, para aumentar a circulação sanguínea, essas coisas todas. O alongamento não, é para que ocorra a amplitude natural do músculo. Tá? Porque na hora que você vai fazendo a caminhada, queira ou não queira, você vai exigir que esse músculo esteja o tempo todo na função, né? Após a caminhada, o alongamento não é igual ao início. Você mantém o alongamento na amplitude natural sua, para que o ácido lático, que acumulado durante a corrida, possa ser distribuído de maneira natural e não provoque dor. Então, o alongamento após a andada, a caminhada, tem que ser mais prolongado, é isso que você falou? Não, é mantido. Você não precisa forçar ele, assim, amplitude total. Segure ele em amplitude natural dele. Essa diferença é boa. Essa é a maior, eu acho que é um dos mitos que as pessoas também têm. Esse é um mito, né? A gente lê, mas não tem compreensão disso. Oi, Mercedes. Sim. Após de as pessoas haver passado toda a sua vida, ou gran parte de sua vida, com posturas incorretas, que faz a reeducação postural já em pessoas que já têm uma idade, 50, 60, por aí. Faz uma melhora ou já está o corpo tão
descabalado, não sei como dizer, desestruturado, né? Eu acho que não, Mercedes. Eu tive, por exemplo, vários pacientes que chegaram na clínica já com certa idade. Só que o trabalho é mais lento, é mais devagar, a pessoa tem que ter mais paciência, você tem que ter mais carinho, mais atenção, mais dedicação para a pessoa, porque a pessoa ela já chega com esse preconceito de que nada vai adiantar. Aí quando a gente começa, não, calma, vamos lá, porque a musculatura, qual é a tendência? Ela, com o tempo, ela vai obedecendo, ela vai se dissolvendo, ela vai sendo trabalhada e vai mudando certas posturas. Eu tenho uma amiga até hoje, ela chegou na clínica com 50 e poucos anos, e com uma dor terrível nas costas. Mas, a partir dali, virou minha amiga, né? Porque até hoje, depois, ela saiu da dor, foi para o alongamento, foi para RPG, foi para a caminhada. É o que eu já falei aqui na questão do follow-up após a fisioterapia. Mas tem resultados muito positivos. É uma reprogramação, como você fala aqui na patologia? É uma reprogramação de novo, não? É uma reprogramação. Eu tive um caso que eu gosto de contar, que ele era um médico. E um médico oftalmo, né? Ele geralmente fica aqui cuidando dos nossos olhinhos, né? E ele chegou lá na clínica e ele assim, Zira, estou com dor. A idade do condor, sabe? A idade do condor. Eu falei assim, onde dói? Tudo. Assim, como assim? Por onde a gente começa, então? Ele assim, aqui, no cotovelo. Eu disse, cotovelo, você está com um problema de dor de cotovelo? Ele assim, tô. Mas ele era jogador de tênis, né? Então era uma epicondilite de tenista, né? Aí fomos trabalhando o cotovelo dele. Aí ele assim, Zira, mas como é que eu minimizo isso aqui? Eu falei assim, muito simples. Deixa eu ver como é que você joga tênis. Como é que você faz o teu saque do tênis? Ele dava mais valor ao status do que o movimento normal, né? Tem que ter uma pose, né? Aí eu falei assim não dá, né? Mas eu tinha uma relação eu sempre tive uma relação muito gostosa com meus pacientes, né? Eu podia falar abertamente, numa boa. O bom da fisioterapia é isso, né? Você fica muito tempo com os pacientes. Eu falei assim, doutor, desse jeito não dá. Você vai ficar com muita dor de cotovelo pro resto da sua vida. Ou você reeduca o teu movimento e faz de maneira fisiológica e natural, ou você vai ficar com a sua pose. Ele ria comigo e se matava, sabe? Eu falei assim, você escolhe. Porque nós vamos ter que reeducar o movimento. Alcira, para completar. Mas só um pouquinho, Lu, Mercedes. Aí passou o problema da epicondilite. Aí ele assim, Zira, agora, o que é que nós vamos? Lá no meu pé, dói o meu pé. Aí era dor no pé, depois era dor na coluna, depois não sei o quê. Aí depois volta para o braço. Não, mas aí ele foi uma das pessoas que mudou totalmente o conceito da fisioterapia. Que bom. Porque os médicos, tem muitos médicos resistentes, né? Então, na hora que eles precisaram do tratamento, mudou totalmente o conceito. Eu vejo que isso a gente passou na nossa clínica. Como a gente atendeu muitos médicos, depois do atendimento muda toda essa relação, entende? E ele ficou bastante tempo comigo, mas é uma pessoa que de fato levou a reeducação postural global para o resto da vida dele. Pode. Não, essa reeducação ou essa reprogramação é manual ou é mecânica? Não entendi. É? É manual, você... Não, são exercícios manuais, específicos manuais. Tá? Mas na RPG tem aparelhos também, não tem? Não, só um aparelhinho para o pezinho botar assim. Não. É o Pilates que usa aparelho. É uma das áreas da fisioterapia, né? Voltando aqui para os teletertulianos. Em Fatologia, página 7, 11ª linha, a instabilidade intraconsciencial gerando limitação funcional motora. Poderia nos informar? Aqui a instabilidade aqui, sabe, eu coloquei aqui as questões das emoções. A pessoa, quando ela não está bem, ou quando ela está com algum problema, ou com alguma situação mal resolvida na vida dela, vai acarretar algum problema somático, gente. Porque a pessoa começa qual é a primeira coisa que ocorre quando uma pessoa não está bem? Ela se descuidar. Ela deitar de qualquer jeito. Eu estou cansada.
Ah, não, deixa eu tomar um banho, deixa eu dormir um pouco. Então, ela começa a deixar o soma mais de lado, porque a preocupação, ou o conflito, ou alguma situação que ela está no momento, está predominando. Isso eu via muito, e eu vejo ainda muito isso na clínica. Quando a pessoa tem algum problema, algum conflito, seja em casa, seja no trabalho, seja de relacionamento, algum lugar no soma vai ter um sintoma. Infartologia, página 7, 13ª linha. Gostaria que nos informasse a respeito do macrosoma. Pois é, o macrosoma é uma hipótese, né, que o professor Valdo criou aí, que tem no 700 experimento fala alguma coisa, e ele diz o seguinte, que o macrosoma, atualmente ela até mudou um pouco isso, né, que muitas pessoas com macrosoma podem ter uma doença, né? Isso. Ele falou que, em geral, tem uma doença crônica, né? Crônica, é uma doença crônica. Só que o que poder organizar... o que caracteriza, né? É que organizar, disciplinar a pessoa. É, disciplinar. Tanto que eu botei aqui uma das coisas do disciplinamento, né? Quanto disciplinamento. Mas o macrosoma. Olha, eu vou dar uma resposta em cima do que eu acho, dentro das hipóteses minha. Eu tenho hipótese que eu tenho macrosoma, tá? Macrosoma de regeneração. E, olha, faz 2 anos que eu passei por 3 cirurgias. Dentro das cirurgias, ocorre tudo bem. A minha regeneração é de tirar o chapéu. O médico diz assim, Zira, como é que faz tudo tão rápido com você? Mas, em contrapartida, os efeitos que eu tenho, devido à sensibilidade energética, também é de tirar o chapéu. Porque eu sofro muitos efeitos. Isso eu ainda não consigo minimizar. Os efeitos. Agora, a questão da recuperação, da paracicatrização e da cicatrização é coisa realmente fora do normal. O médico, ele pergunta, Zira, como que você... E a outra coisa que me ajuda muito é o fato de eu saber lidar com o meu corpo. Como eu tenho educação física e fisioterapia, eu sei quais são as cadeias musculares. Por exemplo, eu acabei de fazer uma cirurgia enorme na minha barriga. Ninguém me viu com algum problema. Não. Eu ando, os meus braços estão naturais, estão normais, está tudo normal neste sentido. Com relação à função das cadeias musculares do meu sono. Agora, os efeitos energéticos que isso desencadeiam são outros. Aí são outros 500. Dá um exemplo, Alzira, só para a gente entender. Como assim? Por exemplo, a recuperação, a cicatrização da cirurgia que eu tenho, hoje está fazendo exatamente 18 dias. Tá? Uma cirurgia grande, né? Que você enorme. fez, né? É uma das cirurgias mais dolorosas que eu fiz. Que é a reconstituição da mama esquerda. Então, você corta aqui, ó, daqui, aqui, pega o reto abdominal, traz para cá, sutura, põe uma tela, e isso mexe com todo o teu plexo umbilical. Mexe com tudo. Você tem uns cortes assim absurdos. A cicatrização minha está perfeita. Perfeita. O médico diz assim, Zira, a tua cirurgia ficou perfeita. Isso que eu quero dizer, a questão do macrosoma. A minha regeneração, ela é rápida, apesar de eu sofrer muito, no sentido dos efeitos. Não. Você fala efeito parapsíquico? Quais efeitos, assim? Os efeitos eu tive, por exemplo, muito enjoo. As consequências, os consequências pós-cirúrgicas. Muito enjoo. Tive dor, coisa que eu não tive anteriormente, nenhuma. Mas essa cirurgia dói muito. Olha a sincronicidade. Hoje de manhã, no programa da Ana Maria Braga, ela estava falando exatamente disso. Eu falei, olha a sincronicidade. Porque eu estou te falando isso porque eu fiz esterectomia há um tempo atrás. E eu já tinha feito 3 cesarianas, né? E eu achava moleza, né? Fazer, porque cesariana dói, mas não dói tanto, assim. E aí eu fiquei assim, eu passei assim um sufoco, né? Na última cirurgia. E aí a médica me explicou a diferença, né? Que na cesariana dá um corte assim, o neném pula e está pronto ali. E na outra cirurgia ela tem que descolar a musculatura, abrir com aquele... E é esse movimento de abrir, de descolar, você então que deve ter cortado coisas ali,
Então, pelo que eu passei, que é, assim, acho que é 1% da sua, que já doeu demais, eu imagino a sua, que é dolorosa Ela demais. é muito dolorida, entendeu? E a questão me dá enjoo. Eu tive muitos enjoos, muitas náuseas. Então, hoje é o primeiro dia que eu saio de casa, mas no sentido assim, eu também cuido. Por isso que eu tenho macrosoma, mas eu também cuido com relação a isso. Fiquei em casa, fiquei com convalescência. Eu não tenho sequela nenhuma no sentido motriz. Eu sei levantar, eu sei deitar, eu durmo isso, faço aquilo. Não tem problema nenhum com relação a isso. Agora, o que eu digo, os efeitos, as consequências foram os enjoos, que não dá vontade de comer, mas aí eu tenho que buscar. Aí entra a questão do parapsiquismo de novo. O que é que eu posso comer neste momento? Porque tem horas que a comida não vai, que o alimento não vai. Aí vem as informações, come isso, come aquilo. O parapsiquismo tem me ajudado muito nessas 3 cirurgias. Ele direciona, né? Você. Então, eu vejo que o macrosoma, nesse sentido, ele faz com que eu volte, eu tenha uma reabilitação rápida, muito rápida. Por quê? Porque eu tenho o processo da regeneração, né? Agora, o macrosoma, pela teoria, ele é um soma maceteado para você executar a sua proétese, né? A sua função, é a proétese. A sua função, então... Aí eu estava analisando isso... Você analisou sobre isso? Eu estava analisando essa questão do macrosoma, a hipótese de eu ter, porque, veja bem, num dos cons em cobaia que eu passei, o professor Valdo perguntou para mim o seguinte: Zira, você lida com muito povo? Eu falei, muita gente. Então, a minha vida, as minhas profissões, eu sempre lidei com muito povo. Gente, eu era coordenadora de um colégio de professora, um colégio de 3.200 alunos. Outro colégio de 900 e não sei quantos alunos. Mais clínica, mais amigo, mais aquilo. Então, as profissões por onde eu passei, eu tinha também outra frase inata. Eu tenho que fazer e fazer bem feito. Então, são coisas que eu acho que eu vim com o macrosoma para poder exercer, trabalhar. E outra, eu terminei minhas profissões onde começou o meu processo somático, né? Ou seja, na hora que eu estava, querendo dizer, liberada totalmente, tranquila, opa, vamos agora full time Conscienciologia, né? E estava, de fato, full time Conscienciologia já há 5 anos, né? De repente começou o processo de cobaia de mim mesmo. Dureza. Vamos lá. Simpatológicas e ou mal intencionadas são capazes de causar deformações, lesões e dores ósseo-musculares, articulares, através do assédio? Pode. Eu tenho a hipótese que sim, porque, por exemplo, eu vejo assim, quando a gente faz assimilação simpática, com algumas consciências, ou alguns pacientes, e tem hora que dá uma dor na nuca, dá uma dor aqui, dá uma dor lá, tem que trabalhar a energia, liberar, assistir, atender, acolher. Então, se a gente, através da assimilação simpática, já ocorre isso, por hipótese, a pessoa cria isso para ela também, né? Eu acho que tem que ficar bem atenta, principalmente a pessoa que já tem essas dores, fica um ponto fraco, né? Um ponto frágil, e os assediadores... Por exemplo, eu vejo assim, quando... Eu passei umas experiências bem interessantes quando eu cheguei aqui em Foz, em 2002. Como eu sabia que eu não tinha nenhum problema somático de coluna cervical, eu tenho na questão torácica, não cervical, em alguns acoplamentar, ou em alguns momentos lá no holocico, dava uma dor no pescoço, uma dor na cervical, travava o cervical. Eu falei assim, mas para aí, eu não tenho problema de cervical. Então, aí começam os diagnósticos, diferencial. Eu não tenho problema de cervical. Eu não estou sentada de maneira inadequada. Não carreguei peso. Não fiz nada que desencadeasse essa dor. Portanto, desconfie. Aí onde que você começa a perceber, trabalhar as energias, verifica o ambiente, ver o que está acontecendo. E foi onde que depois o professor Valdo sai com essa. Vocês acham que parapsiquismo no início não dá dor? Para desenvolver? Dá, sim. Independente de ter assédio. Sim, né? Independente. Quando comecei a fazer o EV, percebi um ganho extraordinário de lucidez e clareza mental. Mas há algumas semanas percebi uma estagnação nestes ganhos.
Isto é normal? Faz parte do processo ou está faltando aprimorar a técnica? Pois agora, eu vejo assim que... Eu só posso falar da minha experiência. Eu vejo assim que quando a gente começa a trabalhar as energias, no primeiro momento a gente tem mais dificuldade. Conforme você vai tendo mais domínio, você vai tendo mais leveza, mais soltura, vai ocorrendo mais balonamento, você já vai se sentindo mais plena no sentido energético. Agora, quando você não consegue mais sentir isso, alguma coisa está ocorrendo. Alguma interferência está ocorrendo. Pode ser sua, somente sua, pode ser do ambiente, pode ser interferência externa. Aí, eu acho que cabe uma análise mais profunda, né? Pode ser um processo de conflito, né? Quanto mais, eu tenho o hábito de dizer também, quanto mais a gente precisa do EV, mais a gente tem a dificuldade de instalar o EV. E é aí que a gente não pode desanimar, né? Porque quando está tudo muito bem, você está num campo assim, de sala de aula, otimizado, você faz um EV tranquilo. Se você vai para uma fila de um banco, vai para um lugar mais, que você precisa de mais, ou para o mercado, assim, que você precisa de fazer um EV, você já tem um pouco mais de dificuldade mesmo. Enquanto você banca isso, né? Aí você tem que bancar. Então, no caso ali, eu acho que à medida que ele vai desenvolvendo o EV, não é só para ganhar as benesses, né? E nem só para ter clareza. Como ele falou, extraordinário, um ganho extraordinário de lucidez. Então, quem sabe, né? Não estou eu dizendo que isso é verdade, tá? Eu estou dizendo, estou levantando uma hipótese. Quem sabe os amparadores falaram assim, puxa, então ele está pronto para receber agora fazer trabalhinho, uma assistência, fazer né? uma assistência. Né? E aí vai dificultar mais um pouco, mas não pode desistir. É que vai exigir mais esforço. Vai né? exigir mais esforço. Vai exigir, talvez, reciclagem de alguma atitude, de algum jeito, de alguma maneira. Porque na hora que você já percebeu que você consegue, ou seja, você teve um extrapolacionismo aí, foi né? Na hora que você precisa bancar ele, o quanto você sustenta ele. Aí tem que bancar. Nossa vida é sempre feita de desafios. Quando nós mesmos não procuramos, os nossos amparadores ajudam e os nossos assediadores também. Nós temos muitos desafios. Para a fatologia, página 7, terceira linha, a hipertonicidade causando distúrbios e bloqueios bioenergéticos. O que significa? A hipertonicidade referida aqui é com relação aos músculos? Isso, correto, ela está correta na análise dela. A hipertonicidade é a pessoa que hiperatrofia os músculos, ficam os músculos muito fortes, muito rígidos, mas em contrapartida, eles não têm amplitude de movimento. A pessoa ela fica forte, mais forte, dentro de uma limitação na amplitude. E isso, muitas vezes, quando ela precisa de um movimento mais amplo, pode provocar uma distensão, pode provocar, né, que é a ruptura de fibras musculares. Isso por quê? Porque a pessoa anteriormente, vamos supor, anteriormente ela não tem essa hipertrofia. Ela conseguia pegar o material com o braço esticado tranquilamente. Na hora que ela começa a hiperatrofiar, ela vai fazer esse mesmo movimento, ela não tem a mesma amplitude de movimento. Deixa eu te perguntar uma coisa, é por isso que as bailarinas e os contorcionistas são todos magrinhos? É? São magrinhos, porque se tiver muito músculo, por exemplo, um jogador de futebol, como é que fica as coxas deles? Hiperatrofiadas. Mas vira e mexe, onde é que eles têm lesão? Na coxa. Na virilha, no tornozelo. Por quê? Por causa que aqui está tão hiperatrofiado, tem tanto músculo forte, rígido, que a outra estrutura não acompanha. Entendi. Você quer falar? Pode. Alzira, porque eu já observei casos de pessoas que têm uma estrutura assim Fala muscular, no microfone, Maria. uma estrutura assim muscular bastante rígida. São pessoas emocionalmente mais trancadas, mais travadas. E acontece que ao fazer o relaxamento, ao tentar soltar esses músculos, elas sentem dor. É diferente daquela pessoa que ao relaxar descontrai, não sente dor. Eu acho que tem... É bem interessante isso, Pilar, porque, por exemplo, a pessoa está tão viciada nisso,
ela já tá, os hormônios já tomaram conta do corpo, né? Ela já está tão em postura de alerta, que a gente chama. Postura de alerta, você está o tempo todo pronta para uma luta, que a pessoa não consegue relaxar. Na hora que ela relaxa, começa a doer, porque aquilo fica diferente, sai do normal dela. E é uma dificuldade, tem muita gente que tem isso. Aí, para começar a fazer um alongamento, a pessoa tem uma dor muito grande, porque ela não consegue relaxar. Então tem que ir devagar, com calma, tem que trabalhar primeiro a cabeça da pessoa, a ansiedade, os medos, que tem a ver com aquela questão do autodesassédio ali. Como os distúrbios energéticos são causados devido à hipertonicidade? Como os distúrbios energéticos são causados devido à hipertonicidade? Distúrbio porque, por exemplo, assim, a pessoa ela já está com os músculos tão... voltando ao jogador de futebol. Ele fica com a coxa tão forte, tão musculosa, que, por exemplo, o problema dele vai afetar o quê? A hora que ele vai trabalhar as energias. Ele vai ter certa dificuldade de sentir todos os chakras, porque tem predominância aonde tem a hipertonicidade. Aonde tem hipertonicidade, geralmente fica mais difícil de passar energia, de a pessoa sentir, porque ela vai sentir isso que a Pilar falou. A pessoa é tão dura, tão contraída, ou tão em sentido assim que ela está na questão de alerta o tempo todo, que ela não percebe energia. E isso vai provocando a questão dos distúrbios. No outro verbete que eu apresentei, couraça, holossomática, lá eu coloco essas etapas. Então, entendeu? eu podia sugerir, né, para ele ler o couraça. Couraças. Lá tem isso, lá os bloqueios. Couraças holossomáticas. Holossomática. Bom, eu quero agradecer aqui o boa tarde, aqui é um verbete. A Helena Schneider, ela me dá um boa tarde, um grande abraço. Eu quero agradecer o grande abraço. E a professora Alzira, parabéns pelo verbete e um grande abraço da aluna do Conscienciograma EAD. Ela faz a seguinte pergunta: Enfatologia, página 7, 11ª linha. A instabilidade intraconsciencial gerando limitação funcional motora. Oi, Helena. Tudo bem com você? Obrigada aí, hein? Foi um prazer muito grande estar com vocês no Conscienciograma Sem Drama, tá? Helena, lembra quando lá no Conscienciograma Sem Drama, a gente começava a falar para fazer as análises conforme o Conscienciograma, o Serenão? Qual é a tendência da gente? A gente se avaliar com o povão, né? Porque com o povão, a gente se acha melhor. A gente se vê melhor. Agora, como é que a gente se avalia perante o Serenão? Aí vem os medos, vem as inseguranças, vem as fragilidades que a gente tenta tamponar. Então, as instabilidades intraconscienciais são isso. São os nossos medos, nossas inseguranças, nossos receios. Muitas vezes, o professor Valdo muitas vezes até falou aqui, ó, o povo que vem para cá e não se manifesta, não fala em público, não faz nenhuma pergunta. Você que está aí hoje online que fez pergunta, ó, já superou um desses medos. E a gente ainda falou o nome dela, né? Que normalmente a gente não fala, né? Não, mas eu falei para ela ontem. Então são essas coisas que a gente percebe na nossa manifestação que impedem com que a gente seja, de fato, aquilo que a gente é. Aquilo que você é, para que ter medo? Para que ter vergonha? Olá, professora Alzira. Gostaria de saber a sua opinião sobre os assentos ortopédicos para a coluna. Você recomenda? Olha, os assentos, eu penso que sim, mas a pessoa tem que observar o biotipo dela, o somatotipo e o tipo de assento. Um tem que estar de acordo com o outro. Porque senão não adianta. É que nem, por exemplo, essa cadeira aqui não é de acordo para o nosso biotipo. A cadeira que você, por exemplo, tem em casa no seu computador, ou a cadeira que você tem na sua mesa, então você tem que procurar a que melhor se adequa ao seu soma. Ou você aprender a lidar com o seu soma para não ficar dependente disso. É o meu caso.
Eu não sou dependente disso, tá? Eu só tenho uma boa cama. Isso não, isso eu não abro mão. O meu colchão é específico para o meu peso, para a minha estatura, porque lá é onde eu fico mais tempo deitada e eu não quero desencadear algum problema na região lombar, que é onde geralmente ocorre, ou na cervical. Agora, por exemplo, no dormir, eu atendi tanta gente que vinha com problema na cervical. Primeira pergunta que eu fazia: você dorme de bruço? Sim. Não tem como, gente, vai ter problema de cervical. Porque você passa a noite toda assim? Então, os cuidados com o nosso sono só se começar a virar, né? Atenção diária. Então, a questão da cadeira, depende, a pessoa tem que... Porque não adianta você comprar uma que não se adequa ao seu corpo. Eu não tenho a parte técnica, eu tenho a parte experimental. Eu sou uma pessoa dependente do meu encosto. Meu encosto não, do meu assento. Do seu assento. Tanto que eu coloquei aqui. Existem, aqui pelo menos que eu vejo aqui com as pessoas que frequentam aqui o tertuliário, que são 3 tipos mais claros, né? Aquele rolinho, aquilo não serve para mim. Aquela meia cadeirinha, aquele meio encosto não serve para o meu tipo de coluna. E eu comprei aquele inteiriço. Só que mesmo aquele é duro demais, eu mandei forrar com uma camada de espuma. Porque, né? Olha só, Rosa, como uma diferença grande. Se a pessoa não escolher de acordo com o seu corpo, você imagina uma pessoa que tem uns glúteos maiores. Na hora que vai sentar, o que predomina? O glúteo. A pessoa que não tem glúteo grande, o que vai predominar? É o ossinho do cóccix. Então, tudo isso tem que ser caso a caso, né? A forma da pessoa sentar, maneira correta de sentar, o tipo de material utilizado na cadeira. São muitas coisas. O correto mesmo seria a pessoa não ficar dependente disso. Não precisar disso. Não precisar disso. Na próxima vida, vocês me aguardem. Professora Alzira. Sim, eu vou somar. Soma. Vocês me aguardem. Vocês vão ver. Sua matemática. Se bem que eu não posso reclamar, não, porque, assim, quando eu tive paralisia infantil, a minha mãe conta que eu fiquei 1 mês paralítica. 1 mês, não me mexia, não fazia nada. E os médicos depois disseram que foi um milagre. Claro, eles não conhecem a Conscienciologia, né? Mas macrosoma? Pode ser, eu estou fazendo essa hipótese também. Há pouco tempo descobri que meu filho de 12 anos tem uma perna menor que a outra em 2 centímetros. O ortopedista receitou a palmilha e uma série de alongamentos. O tratamento seria apenas esse mesmo? Ele disse que a RPG não é recomendada. O meu outro filho de 17 anos tem pé chato, mas ele não fez nenhuma recomendação. Qual é a palmilha recomendada? Então, são 2 casos aqui, né? Eu vejo as coisas um pouco diferentes em função da minha prática profissional. Porque, por exemplo, assim, a criança de 12 anos que tem 2 centímetros de diferença, ele ainda está num processo de desenvolvimento, de crescimento. Então, tem que ter uma atividade física adequada, que não, por exemplo, uma natação, que vai começar a fortalecer a musculatura sem colocar o peso sobre ele, tá? Alongamentos específicos. Que aí pode alongar, né? Sim. Eu me lembro que eu fiz também. Ele precisa, essencialmente, são várias atividades, não é uma única atividade. Aí que eu vejo que as coisas têm que ser mais flexíveis, porque só RPG não vai funcionar. Uma porque ele está em processo de desenvolvimento. Então, tem que ter uma atividade que atue em todo o corpo dele. Não só numa parte específica, entendeu? Então são várias coisas que eu acho que eu acho que a fisioterapia pode ajudar ele. Eu me lembro que quando eu falei que eu comecei a andar, mas eu andava toda torta, né? Por exemplo, então, meu pai que fazia em mim, porque a gente morava no interior, a gente vinha para a cidade grande, né? Eu aprendi a fazer fisioterapia, ele fazia em mim. Ele fez alongamento na minha perna durante, sei lá, uns 10 anos, para poder eu andar do jeito que eu ando agora. Rosa, como eu sou formada em educação física, então isso me facilitava na clínica. Por exemplo, com as crianças pequenas, eu já sabia muito bem o que eu precisava e o que eu devia fazer para ter um crescimento harmônico.
Quando eu chegava na clínica, que tinha, por exemplo, chegou um paciente também, com uns 12 anos. Ele tinha um problema ainda mais sério. Ele tinha espondilolistese, que é um espaço entre uma vértebra e outra, e isso desencadeia uma dor na coluna, que pode ser muito complicado, e para andar para várias coisas. O que acontece? Foi feito assim, não um único tratamento. Foram feitos vários tratamentos. Ele foi fazendo o tempo todo fisioterapia comigo, mais alongamento, ele foi para a natação, e foi tendo acompanhamento, tanto da fisioterapeuta, como profissional de educação física no colégio, porque tem que ter atividade específica no colégio. Por que era o bom comigo? Porque eu cuidava das crianças lá e cuidava na clínica. Então, fazia os trabalhos ao mesmo tempo. Então, tem que ser um trabalho de equipe multidisciplinar, não é um único trabalho. Tem o médico, o fisiatra, o neurologista, o fisioterapeuta, o professor de educação física, porque ele vai atividades que ele não vai poder fazer, outras atividades ele deve fazer. Então, são coisas a serem observadas, o que vai favorecer melhor esse tratamento. Eu acho também que assim, tem que correr, se um médico ou um fisioterapeuta não atende bem procura um outro. É ideal você ter várias opiniões no caso desse, né? Eu me lembro que a minha mãe correu vários médicos comigo, cada um dizia uma coisa. Ela foi pelo que era mais lógico falando, né? Porque a fisioterapia ela tem vários ramos, então tem que ver qual fisioterapeuta ou a fisioterapeuta que atenda essa necessidade. Não adianta você ir a um terapeuta que só trabalha isso, outro que trabalha aquilo. Não adianta. Tem um que atenda tem isso, específico. Né? E o pé chato? E o pé chato? Ela perguntou? Ela perguntou o que fazer. Palmilha recomendada? Que o médico não recomendou nada para essa pessoa que tem um menino de 17 anos que tem pé chato. Olha... Ela pergunta se palmilha é recomendada. O ideal é ela ir a outro... ele vai fazer a questão da análise, da avaliação, mas o bom mesmo é ele ter bons alongamentos, ele manter-se sempre alongado, que aí ele não terá problema no sentido assim, porque ele vai ter alongamento e fortalecimento da musculatura das pernas, né? E se a pessoa se adaptar à palmilha, porque tem pessoas que não se adaptam. Tem pessoas que sim, tem pessoas que não se adaptam. Então, vai depender dele. Vai ter que fazer esse tratamento e observando se ele se adapta, se fica melhor, se não fica. Porque tem muitas pessoas que, mantendo o alongamento, mantendo o fortalecimento, a pessoa fica bem. Entende? Mas vai depender... Sem precisar de usar a palmilha. Sem precisar. Agora, tem pessoas que precisam e necessitam da palmilha. Porque o pé chato ele também tem variável ali. Agora, o médico receitou alongamento para o menino de 12 anos, não para o de 17, mas eu acho que pode usar para os dois, né? É sine qua non para os dois. Muito bem. Eu vejo que aqui na antonomologia você colocou o método Mackenzie e o Pilates. São variáveis da fisioterapia. Variáveis, mas não são contrários, né? Não. Por exemplo, aqui em Foz nós temos colegas que trabalham. A Michele trabalha com o método Mackenzie e a microfisioterapia a Aline. São fisioterapia, mas é isso que eu estava falando para ela, mas são modalidades diferentes, técnicas diferentes de atuar, de fazer a reeducação. Porque antonimologia nem sempre é antagonismologia, é por diferença. Até uma antagonismologia, a construção do antagonismo não precisa de ser por antipodia, incompatibilidade, pode ser por simples diferença. Eu botei ressaltar a diferença. São fisioterapia, mas são métodos diferentes. Tá? Eu vi que um especialista falou que o método Pilates ele é bom para o alongamento, mas que necessita um complemento para a questão dos músculos, né? O Pilates, a técnica do Pilates, não sei se alguém conhece aqui, ela faz o alongamento. Mas aí, por exemplo, assim, aquilo que ela perguntou aqui, se a pessoa tem o Pilates e faz uma caminhada ou faz algum exercício aeróbico, é o ideal. Não só o Pilates, apesar do Pilates trabalhar isso, mas eu vejo assim, sempre... Quando a gente utiliza mais de uma técnica, a tendência é ser melhor. Porque senão uma técnica, a pessoa fica muito daquilo, vicia, a pessoa não gosta, aquilo... Então,
Eu gostava de fazer uma miscelânea, sabe? Eu fazia muita análise com relação ao temperamento da pessoa. Porque você pegando o jeito da pessoa funcionar, o tratamento a pessoa vai numa boa. Mas tem que ver o jeito da pessoa funcionar. Eu acho assim, utilize várias técnicas. Sim, e até o médico me desaconselhou a fazer pilates e recomendou fazer musculação para fortalecimento, fortalecer mais os músculos do que a questão do alongamento. Agora, uma técnica que é básica para todos, aí não tem como, é o alongamento, gente. Alongamento é essencial para o nosso sono. Pode começar desde criança o alongamento? É que desde criança a gente começa, por exemplo, assim, a gente não chama alongamento em si, pode começar, mas é que o músculo da criança ainda estão tudo assim, em fase assim, a tonicidade deles é tudo natural, soltinho, frouxinho, né? Então, para começar, qual a idade ideal? Eu vejo assim, ó, aos 7 anos eu vejo que já começa, aí eu já brincava, mas aí eu fazia com as crianças mais em forma de brincadeira, por quê? Ah, então com 7 anos. Com criança. Agora, depende, se tem criança que tem com algum problema, tem que sim, começar mais cedo. Não, eu estou falando normalidade. Dentro da normalidade. Alzira, foi muito bom esse verbete, a gente aprendeu muito com você hoje aqui, né? A gente agradece a sua participação. Estamos esperando o próximo, que você falou que já está quase pronto, né? E nós agradecemos a presença de vocês todos aqui, tertulianos, da participação dos teletertulianos. A gente conta com vocês nos próximas tertúlias para movimentarem aí o nosso debate, né? Que é bom, é gostoso ficar o debate vivo, forte. E nós passamos então para os nossos comerciais. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje. 15 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Os recados de hoje será da Nilma com o acoplamentário. Boa tarde. Curso intermissivo é o tema do acoplamentário de 4 a 6 de outubro, no próximo fim de semana. E são epicons Leonardo Firmato, Adriana Lopes e Ítalo Martins. Participe dessa imersão no Holopensene das ideias intermissivistas e vivencie as nuances de autocosmofisiologia, autotransafetividade e autoimperturbabilidade. As inscrições são feitas na recepção do CAEC. Participe e aproveite o máximo desse acoplamentário de vivências do seu curso intermissivo. Obrigada. E o verbete de amanhã é ônus da diferença, especialidade invulgarologia. Verbetógrafa Eliana Monfroy. Obrigada a todos e tenham todos uma boa tarde.